Olá pessoal, bem-vindos ao canal PLC e Drives. A partir de hoje eu vou mostrar como que é feito a programação do nosso servo através do software WPS. Então, para quem já acompanha os outros vídeos no canal, o software WPS é o mesmo software utilizado para programar o PLC 300. Então esse mesmo software nós vamos utilizar para programar o nosso SCA06. Antes de iniciar a programação, eu só vou mostrar um pequeno detalhe. Até uns meses atrás, a versão padrão que vinha ali nos servos era a versão 1.72. Então, no caso da versão 1, ele era programado através desse outro software aqui, o WLP. A gente só vai conseguir programar os servos através do software WPS, os servos que tiverem nessa versão 2, que são os servos mais novos. Então, se você tiver um servo antigo, provavelmente ele deve estar na versão 1. Então, caso esse seu servo estiver na versão 1, você até consegue usar o software WPS, mas somente para parametrizar o servo. Você não vai conseguir programar o ladder dele, programar o CLP interno. E uma boa notícia é que é possível atualizar o firmware da versão 1 para a versão 2. Então você consegue fazer um upgrade aqui na versão de firmware. Então, se você tiver um servo antigo na versão 1, é possível atualizar ele para a versão 2. O procedimento para fazer essa atualização é bem simples, só que esse arquivo você deve pegar com o pessoal da VEG. Então, caso você tenha um servo antigo e quiser fazer essa atualização, vocês podem entrar em contato lá com eles, que normalmente eles passam o arquivo para vocês e o procedimento dessa atualização. Bom, então eu já estou com o meu WPS aberto, eu vou abrir uma nova configuração. Para isso eu venho em arquivo, nova configuração, vou dar um nome aqui para ele. Eu vou chamar de aula 03, primeiro ladder. O nome do recurso eu vou colocar como SCA06. Clico aqui em próximo. Nessa tela aqui eu informo por onde que vai ser feita minha conexão. Nesse caso aqui vai ser feito pela USB mesmo. Então eu estou com a minha bancada já ligada aqui. Meu cabo USB já está conectado. Então eu só venho aqui e clico em testar. Ele já vai encontrar que o equipamento que está conectado é um SCA06 versão 2.11. Então, obrigatoriamente, eu tenho que estar na versão 2, senão não vou conseguir fazer essa programação no ladder. Se eu tiver na versão 1, eu só vou conseguir ter acesso aos parâmetros dele, né? Então, por isso que, nesse caso, seria necessário fazer a atualização de firmware dele. Mas como eu estou aqui na versão 2.11, eu vou conseguir trabalhar com ele normalmente. Clico aqui em próximo. Bom, o SCA06, ele possui vários acessórios, que eles são os cartões que são conectados nos slots dele. Então, por exemplo, esse cartão que eu estou em mãos aqui, ele é um cartão de expansão de I/Os. Então eu consigo colocar até 3 desses cartões aqui nos 3 slots do servo. Então eu consigo aumentar bastante ali o número de I/Os padrão ali no servo. Um outro acessório bastante comum também, que eu devo utilizar nos próximos vídeos, é esse acessório aqui. Esse acessório é a porta de comunicação 485, para eu colocar uma porta de comunicação nesse servo. Por exemplo, caso eu queira conectar uma IHM, aquela IHM gráfica, no meu servo, eu conecto através desse acessório aqui, chamado Eco 1. Se eu tivesse um desses dois acessórios plugados ali no meu servo, na hora que eu clicasse aqui em identificar dispositivo, ele já ia encontrar esses acessórios e já ia me mostrar aqui. Bom, como eu não tenho nenhum acessório, é só eu clicar aqui em próximo. E nessa próxima tela, eu posso colocar ou não o meu modelo no meu motor. No meu caso, eu nem vou colocar aqui, eu só vou clicar em finalizar mesmo. Essa parametrização do meu motor eu vou fazer depois. Bom, para quem já acompanha os vídeos do PLC 300, vocês vão ver que a tela é bem familiar, né? Eu vou abrir meu projeto aqui, o SCA06. Então eu tenho, dentro da aba de programas, eu tenho aqui o diagrama ladder. Igualzinho eu tenho lá no meu PLC 300. A diferença é que eu tenho mais abas aqui, né? A Canopen também eu tenho no PLC 300. A diferença principal eu acho que é essa aba parâmetros aqui, né? Então essa aba parâmetros aqui é onde eu consigo ver e mudar, alterar todos os parâmetros do meu servo. Então eu consigo fazer a programação do meu servo por aqui também. Então eu posso, por exemplo, colocar ele aqui em online. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um reset de fábrica nele, que é o P204 igual a 13. Então, ao invés de fazer isso lá pelos parâmetros, eu vou fazer aqui pelo software. Essa coluna offline, como o próprio nome já diz, né? Se eu não tiver com o meu servo conectado, eu consigo fazer a lista de parametrização aqui e para depois, quando eu tiver conectado, eu transmito esses parâmetros aqui para o meu servo. Ou no meu caso aqui, que eu já estou com o meu servo conectado e eu estou fazendo as alterações com ele online, eu vou seguir essa coluna aqui, ó, online. Eu vou ignorar essa coluna offline por enquanto.
Então o primeiro parâmetro que eu vou alterar, P204. Então eu venho nessa coluna online do parâmetro 204 e vou alterar ele aqui para 13. A vantagem de usar o software é que eu consigo ver as opções aqui, o que cada uma delas significa, né? Então isso facilita bastante também programar aqui pelo software. Então eu vou escolher a opção 13. Aí ele já está carregando, fazendo um reset fábrica lá no meu servo. Pode ver que ele já está resetando. Beleza, já finalizou. Bom, o próximo parâmetro que eu vou mexer, eu vou escolher o modelo do meu motor, que é o parâmetro 385. Ele está aqui, ó. Então, aqui novamente na coluna online, eu vou escolher o modelo do meu motor, que é o meu modelo é o 21, aqui é o SWA 402 2,630. Já escolho ele aqui e o meu motor já está pronto para partir. Eu poderia fazer todas as parametrizações que eu já fiz anteriormente, tudo através aqui do software. Por exemplo, mudar o parâmetro 99 para 1, habilitar o servo, mudar o parâmetro 121, que é a velocidade aqui do meu motor. Mas hoje eu não vou fazer dessa forma, eu vou fazer tudo utilizando o WPS. Então o próximo parâmetro que eu vou alterar também vai ser o parâmetro 202, que é o modo de operação. Então o modo padrão dele, ele vem em modo velocidade. Eu já mostrei para vocês o modo velocidade e o modo posicionador. Dessa vez eu vou utilizar o modo ladder, que é a opção 4 aqui, ó. Então eu mudei o P202 para 4 e a partir de agora meu servo já está pronto para receber todos os comandos a partir do ladder. Bom, não vou mais precisar mexer na aba de parâmetros, então eu vou sair da monitoração e fechar ele aqui. A programação em ladder ela é praticamente idêntica à programação que a gente já fez no PLC 300. Então eu tenho aqui os contatos, se eu apertar a tecla C, tem aqui contato normal aberto, fechado, borda de subida, descida. Se eu apertar a tecla O, eu tenho lá minha bobina negada, bobina 7 reset, toggle e a outra immediate coil. Se eu apertar a tecla F, eu tenho as minhas funções. Então eu tenho ali os comparadores, contadores, temporizadores, entre outros. A grande diferença em relação ao PLC 300 é que nessas funções eu tenho algumas funções exclusivas aqui do meu servo, que são essas funções motion. Então eu tenho várias abas motion aqui, que são blocos dedicados ao controle do meu motor. Então o primeiro bloco motion que eu vou mostrar aqui para vocês é esse bloco que está dentro aqui do Motion Command, Motion Control Command, que é o MC Power. Então eu vou escolher ele aqui. Como eu estou trabalhando pelo ladder, todos os comandos que eu vou dar para o meu motor vai ser tudo pelo ladder. Esse bloco MC Power, internamente lá no servo, ele vai alterar o meu parâmetro 99. Então esse MC Power ele faz justamente isso. Ele vai alterar, ele vai habilitar ou desabilitar o meu servo. Em todos os blocos do servo eles costumam ter algumas opções. Nesse caso do MC Power, a única opção que ele tem é esse para eu selecionar o eixo, né? O axis aqui que ele fala que é o eixo. Então a única opção também que eu tenho aqui é o eixo real. O eixo real quer dizer que é o meu motor, né? Então toda vez que no software aparecer aqui para eu selecionar o eixo real ele está sempre se referindo ao meu motor. Então aqui eu vou escolher quem eu quero habilitar através do bloco MC Power. É meu eixo real, ou seja, meu motor. E eu posso colocar uma condição aqui na frente também, né? Quem que eu quero que habilite? Eu vou colocar um contato normal aberto e colocar uma variável. Eu vou criar uma variável chamada habilita. Vou criar ela como global. Então, assim como é feito lá no PLC 300, criar variáveis, ele funciona exatamente da mesma forma aqui no SCA06. Bom, eu não vou acrescentar mais nada, eu já vou fazer um download só para mostrar somente esse bloco em funcionamento. Então eu aperto a tecla F8, ele vai mandar eu compilar meu programa. Aqui também eu posso selecionar lá todas as opções, mandar parar e rodar o programa automaticamente e download do código-fonte. Clique em OK. Ele está transmitindo o meu programa, já terminou de transmitir. Meu programa está pequeno, então ele transmitiu bem rápido. Eu vou monitorar agora o meu programa e vou forçar as variáveis aqui para ver o que acontece. Então mandei monitorar. Meu bloco ele está desabilitado, né? Porque eu não estou com a minha entrada acionada. Então se ele está desabilitado, quer dizer o quê? Que meu eixo está solto aqui. Eu consigo girar meu eixo na mão. A partir do momento que eu forçar um habilita aqui, o meu motor energizou e ele já fica travado.
Esse bloco, o MC Power, ele me dá algumas informações aqui, né? Então, eu tenho a saída dele aqui, informando que meu motor está habilitado. Ou seja, se tivesse dado qualquer tipo de erro, de repente, eu esqueci de ligar a potência lá no meu servo, então ele não conseguiu habilitar o motor. Ele não ia dar esse status aqui de habilitado, ele ia ficar apagado, né? Aqui ele fala se o bloco está válido ou não. Então, se esse bloco aqui não tivesse válido, ele ia dar alguma informação de erro aqui, o erro aqui ia ficar para true, e ele ia dar um código de erro. Qualquer bloco que dá um código de erro, você simplesmente pode verificar esse código de erro clicando em cima do bloco e apertando a tecla F1. Então a tecla F1 é o help, né, do bloco. Então ele sempre, todos os blocos, eles têm essa tabela informando aqui o código de erro. Então se aquele bloco tivesse dado o erro, por exemplo, erro 71, quer dizer o quê? Que o P202 está diferente de 4. Então, se meu P202 não tiver em 4, na hora que eu tentar fazer esse MC Power, ele vai dar esse erro 71. Bom, então meu bloco já está funcionando, né? Estou com meu eixo habilitado. Caso eu desligue aqui, meu eixo desabilita. Bom, no vídeo anterior, eu tinha mostrado para vocês como que é feito o modo posicionamento do servo através dos parâmetros. Então eu vou fazer só o modo posicionamento agora pelo ladder, para mostrar que é bem mais prático fazer por aqui, né? Então eu vou inserir aqui minha entrada digital 1. E aqui na frente dele, eu vou chamar um bloco que é o Move relativo. Então ele está aqui dentro desse conjunto aqui, ó, Motion Control Move. Esse MC Move relativo. Então eu tenho alguns parâmetros que eu preciso passar aqui para ele, né? Primeiro, qual que é o eixo, né? Nesse caso vai ser o meu eixo real, que eu quero mover o meu motor, por isso que eu escolhi o eixo real. Aqui eu escolho esse Rising, quer dizer que ele vai detectar a borda de subida nesse bloco, então toda vez que houver uma borda de subida ele vai atualizar esse bloco, vou manter dessa forma mesmo. Essa distância é o quanto que eu quero andar com o meu motor. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que eu quero andar 0,25 voltas, igual eu tinha feito no último exemplo. Eu quero andar 0,25 voltas. Velocidade. Vou colocar aqui uma velocidade de, por exemplo, 50 RPMs. Por enquanto eu estou deixando todos os valores fixos, mas eu poderia mudar isso aqui para variáveis também. A aceleração e desaceleração, ele já vem preenchido aqui com esse General Profile. Esse General Profile, ele já é um valor padrão aqui do servo, que ele vem em 5.000. Eu posso manter ele, caso eu queira trocar ele por um outro valor, eu posso trocar aqui também. Eu vou manter para ter que preencher menos coisas possíveis aqui nesse bloco. E aqui por último eu tenho o Buffer Mode. O Buffer Mode, ele informa para o bloco o que ele deve fazer caso o outro bloco esteja em execução. Ou seja, imagina que já tem um bloco sendo executado, e aí você manda esse bloco Move relativo executar. Então aqui é a ação que ele vai tomar. Então ele pode ou abortar o movimento anterior, ou ele pode, esse buffered, ele aguarda o movimento anterior finalizar para depois ele entrar com um movimento aqui que eu selecionar. E essa última opção aqui, que é o single, ele só vai deixar executar caso não tiver nenhum movimento sendo executado. Então ele só vai conseguir executar se o servo estiver parado mesmo, né? Eu vou escolher essa opção aborting mesmo. Aqui na saída do meu bloco eu tenho várias informações. Então esse Done, ele vai mostrar se o bloco já terminou de executar esse movimento. Esse Build aqui, ele vai mostrar se o bloco está ocupado. O Active é se o bloco está em movimento, está em execução. Command Aborted, caso eu entre com outro movimento cancelando esse bloco aqui, ele vai mudar essa saída aqui para True. E o erro e o Error ID, que ele tem praticamente em todos os blocos, que é o código de erro. Caso esse bloco não conseguir ser executado, ele vai gerar um código de erro aqui que, como eu falei para vocês, apertando a tecla F1, você consegue ver o help do bloco, né? E também essa lista de erros aqui que esse bloco pode dar. Bom, já estou aqui com o meu programa pronto, então eu vou apertar a tecla F8, mando compilar o programa e transmito ele. Beleza, já terminei de transmitir, vou colocar para monitorar. Então, o habilita, primeira coisa que eu tenho que fazer, o servo está desabilitado, né? Eu vou deixar ele numa posição aqui com esse risco virado para cima e vou mandar habilitar ele.
Então, a partir do momento que eu habilitar, o motor já está travado. E agora, a minha DI1, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Ele vai andar 0,25 voltas a 50 RPMs com o meu motor. Então, na hora que eu apertar, ó, toda vez que eu der eu não preciso manter esse botão pressionado. Eu posso só dar um pulso nele, que ele já executa o movimento, ó. Então, cada pulso que eu der nesse botão, ele vai andar 0,25 voltas a 50 RPMs. Que é a mesma programação que eu havia feito ali no último vídeo. Então, caso eu queira mudar a velocidade desse posicionamento, eu posso simplesmente vir aqui, ó, na aba Velocity e mudar ele. E eu posso também mudar, ao invés de deixar um valor fixo, se eu deixar um valor fixo, toda hora que eu alterar eu tenho que fazer um download. Eu consigo criar uma variável para ele aqui, né? Eu vou criar uma variável chamada setPoint velocidade. Vou deixar um valor inicial aqui, só para ele nunca iniciar em 0, vou deixar em 50 RPMs, vou mandar transmitir. Beleza, vou mandar habilitar aqui de novo. Então, meu setPoint de velocidade está em 50, então se eu mandar posicionar, ele vai posicionar a 50 RPMs. Se eu quiser vir aqui e alterar a velocidade, eu consigo alterar agora. Por exemplo, vou diminuir para 10 RPMs. Ó, ele está posicionando bem mais devagar agora. Eu posso também aumentar esse valor, né? Eu posso colocar, por exemplo, 2000 RPMs. Ó. Bom, pessoal, esse vídeo aqui já está ficando um pouco longo, eu vou encerrar ele por aqui. Então foi só uma rápida introdução aqui ao WPS, aos blocos Motion aí do servo. Deu para ver aqui também que é muito mais fácil, né, fazer a programação aqui pelo ladder do que fazer via parâmetros. Então aqui pelo ladder eu coloquei simplesmente um bloco aqui e já consegui programar o número de voltas, velocidade. Eu fiz tudo em uma única linha aqui, né, em 2 linhas de programação eu já consegui fazer o meu servo movimentar. Então foi muito mais fácil do que mexer aqueles vários parâmetros que eu mexi na última aula. Aí nos próximos vídeos eu vou mostrando outros blocos e dando mais detalhes aí sobre cada um dos blocos, né? Conforme a gente for utilizando, eu vou mostrando mais detalhes sobre eles. Então valeu pessoal, obrigado e até um próximo vídeo.